Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete em crochê. É um modelo de tapete fácil e que o resultado do tapete fica super lindo e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Esse tapete aqui, gente, para fazer esse tapete eu utilizei o barbante número 6. Eu utilizei o barbante na cor melancia e utilizei o barbante cru número 6 para fazer esse tapete. Para minha tensão de pontos, esse tapete ficou com a medida de aproximadamente 72 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando que o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer esse tapete em outros tamanhos também. E para fazer esse tapete, eu utilizei um total de 367 gramas do barbante número 6. E eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar trabalhando com o barbante número 6. Vou utilizar a cor melancia. Vou utilizar também agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui a minha peça trabalhando uma laçadinha. Eu seguro aqui o barbante e vou fazer aqui uma laçadinha, dessa forma. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha. Essa laçadinha aqui é o nozinho inicial. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7. Vou trabalhar aqui um total de 49 correntinhas. Segui trabalhando aqui as correntinhas, fiz um total de 49 correntinhas. Se você quer fazer a sua peça maior, você quer fazer o seu tapete maior, você vai aumentar, a partir dessas 49 correntes, você pode aumentar de 5 em 5 correntinhas, para que dê certinho aqui a base do tapete. Se você quer fazer o seu tapete menor, você vai diminuir de 5 em 5 correntes, a partir dessas 49 correntinhas. Então, se você quer fazer maior, para aumentar mais 5 correntes, vai ficar um total de 54 correntes. Se você quer fazer menor, pode trabalhar aí com 44 correntinhas, para sempre aumentar de 5 em 5 correntes, a partir das 49, ou diminuir de 5 em 5 correntes, a partir dessas 49 correntinhas. Então, agora, eu vou laçar o meu fio, eu não conto com essa laçadinha que está aqui na agulha. Eu vou contar a partir dessa correntinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, nessa correntinha aqui de número 7, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Então, ficou aqui essa argolinha no início. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui o primeiro bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos, no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, vou repetir aqui um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito. E vou seguir trabalhando agora essa sequência de bloquinhos com 3 pontos altos até chegar no final. Essa argolinha aqui ficou com 6 correntinhas, porque a gente começou a trabalhar a partir da correntinha aqui de número 7. Então, aqui tem um total de
1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final e volto para a gente dar sequência ao tapete. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, então ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui, lembra que eu falei para vocês que para fazer o tapete maior, a gente pode aumentar de 5 em 5 correntes? Então, a cada 5 correntinhas que a gente faz, vai aumentar um bloquinho desse com 3 pontos altos, porque os 3 pontos altos e aqui as 2 correntinhas que a gente faz de separação entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro. Então, a cada 5 correntinhas que a gente aumenta na base aqui, vai aumentar um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, fiz um ponto alto aqui na última correntinha de base. Aqui está aquele nozinho que a gente fez no início da peça. Agora, aqui lembram que a gente fez um total de 6. Aqui tem um total de 6 correntinhas, porque a gente pulou, né, 6 pontos de base e começou a trabalhar a partir da 7ª correntinha de base. Então, desse lado, precisa ficar da mesma forma. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, bem onde eu trabalhei o último ponto de base, nessa correntinha aqui, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar esse fio aqui, ó, eu vou deixar ele aqui do lado avesso, depois a gente faz o arremate desse fio. Então, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. Eu não vou apertar o ponto. Quando a gente vai trabalhar aqui com um ponto baixíssimo, não aperta o ponto para que não fique repuxada a peça. Então, aqui a gente deixa a mão um pouco mais leve para que fique bem certinho aqui o tapete. Então, caminhei com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntinhas. Ficou assim. Então, eu já fiz aqui a primeira volta do tapete. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, trabalho mais um ponto alto. Formou um bloquinho com 3 pontos altos, contando aqui com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes de separação, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um bloquinho com 3 pontos altos novamente. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de separação, no próximo intervalo de 2 correntes, repito. Então, agora, para cada intervalo de 2 correntinhas, vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Vai ficando assim. Vou seguir trabalhando assim até chegar aqui nesse último espacinho de 2 correntinhas. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos. Então, agora ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas novamente, vou laçar o fio, e aqui, nessa argolinha que tem 6 correntinhas, aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou vir aqui nesse espacinho, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, nesse mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntes, novamente, nesse mesmo espacinho, um ponto alto. 2 correntes, repito, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 6 pontos altos com 2 correntinhas de separação.
entre um ponto alto e outro. Duas correntes, laço meu fio nesse mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui a gente vem e arruma os pontos para ficar bem certinho aqui a curva do tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Duas correntinhas. E agora, eu vou seguir trabalhando para cada intervalo desse de duas correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Fiz os 3 pontos, duas correntes, e agora, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Então, para cada intervalo desse de duas correntes, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, nesse intervalo de 6 correntinhas, eu vou trabalhar aqui a mesma repetição que eu trabalhei desse lado. Então, vou trabalhar nesse intervalo de 6 correntes, 6 pontos altos com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Então, essa será a sequência. Eu vou contar essa volta aqui como a volta de número 2. Aqui foi a volta de número 1, aqui a volta de número 2. Vou seguir trabalhando assim por toda a volta. Bom, gente, então, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Então, aqui, essa volta ficou 8 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado. Aqui, desse lado, ficou um total de 6 pontos altos, com duas correntinhas de separação e 8 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado. Aqui, da mesma forma que eu fiz do outro lado, os 6 pontos altos com duas correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Então, é sempre importante vir aqui e arrumar os pontos para que fique certinho o tapete, para depois o tapete não ficar torto. Então, agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas. Então, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e aqui no intervalo de duas correntes, um ponto baixíssimo. Ficou assim. Então, concluí aqui a segunda volta da minha peça. Agora, eu subo 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espacinho, um ponto alto. No mesmo espacinho, um ponto alto. Formou um bloquinho de 3 pontos. Duas correntes de separação e vou seguir trabalhando a mesma repetição que eu trabalhei na carreira anterior aqui na lateral. Para cada intervalo desse de duas correntes, eu trabalho um bloquinho de de 3 pontos altos com duas correntinhas de separação. Então, vou seguir trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, gente, eu trabalho os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, rente com esse bloquinho aqui de 3 pontos altos que a gente fez na primeira volta. Então, trabalho até chegar aqui, e quando chegar aqui eu volto para a gente dar sequência aqui ao tapete. Contando agora, gente, a partir desse primeiro bloquinho de 3 pontos altos que a gente fez, até chegar aqui, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando a gente concluir a volta, a gente vai trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Então, vai ficar com 9 bloquinhos de 3 pontos. Mas, está ficando assim a peça. Eu tô passando para vocês a quantidade de bloquinhos que tem aqui, porque eu sei que tem muita gente que está iniciando agora, então, para não ter nenhuma dúvida,
tem 8 bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui nesse espacinho de 2 correntes. Cheguei aqui na curva da peça, onde eu fiz aqueles 6 pontos com 2 correntes de separação. Aqui eu fiz as 2 correntinhas novamente. Laço meu fio e nesse espacinho aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos apenas. 2 correntes, no próximo espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, então agora, para cada intervalo desse aqui, de 2 correntinhas entre um ponto alto e outro, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo espacinho, vou repetir aqui um bloquinho com 2 pontos altos agora. 2 correntes, laço meu fio. Nesse próximo espacinho, trabalho aqui 2 pontos altos. 2 correntes. Chegando aqui, nesse intervalo de 2 correntes, rente com esse bloquinho aqui de 3 pontos altos da primeira volta, aqui eu já vou iniciar os bloquinhos de 3 pontos altos agora, da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Então, lacei o meu fio, vou vir aqui nesse espacinho e aqui eu vou trabalhar 2, 3 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu vou seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Então, aqui ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 2 pontos altos apenas. Aqui é a curva da peça, a curva do tapete. Agora, aqui nessa lateral, vamos seguir a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado. Então, aqui eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, rente com esse bloquinho aqui de 3 pontos altos da primeira volta. Então, aqui vai ficar um total de 9 bloquinhos com 3 pontos altos. Na curva da peça desse lado, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, para cada intervalo desse de 2 correntes entre um ponto alto e outro, vai formar os bloquinhos de 2 pontos. Vai ficar aqui 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, essa será a sequência da volta de número 3. Bom, gente, fiz aqui os 5 bloquinhos de 2 pontos altos, trabalhei a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Agora, eu vou laçar o meu fio e nesse espacinho de 2 correntes, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos para ficar da mesma forma que ficou aqui nessa lateral. Então, aqui, eu vou concluir essa volta trabalhando um bloquinho com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, essa volta ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui a gente fez o bloquinho de 3 pontos altos para concluir aqui essa lateral, da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Então, tem 9 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado, 9 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Aqui na curva da peça, 5 bloquinhos de 5 bloquinhos, desculpa, gente, de 2 pontos altos desse lado e 5 bloquinhos de 2 pontos altos desse lado aqui. Então, ficou assim. Essa volta é a volta de número 3. Para fazer a próxima volta, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui novamente para o intervalo de 2 correntinhas.
Então, sempre que a gente vai trabalhar o ponto baixíssimo, deixa a mão um pouco mais leve para não repuxar a peça. Dessa forma. Chegou no espacinho de 2 correntes, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, e aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Formou aqui um bloquinho com 3 pontos. Essa volta aqui, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta. 2 correntes, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntes. Então, agora, essa volta aqui é a volta de número 4. Para cada intervalo de 2 correntes, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na curva da peça, da mesma forma, para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou laçar, e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse barbante, eu vou vir aqui nesse ponto alto, ao lado, vou trazer esse barbante aqui para o lado certo da peça, dessa forma. Venho aqui no outro ponto e vou trazer esse barbante aqui para o lado avesso da peça. E aqui, para fazer o arremate desse barbante, deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês como ficou essa volta. Aqui, eu trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, a peça ficou assim. Ficou um total de 28 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, para fazer o arremate desse barbante, eu trouxe o barbante aqui para o lado avesso da peça. Vocês podem utilizar também a agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Aqui eu vou passar esse barbante por entre alguns pontos. Dessa forma. E aqui eu vou dividir esse barbante ao meio. Então, eu venho aqui e divido o barbante ao meio, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Agora, eu vou passar a agulha aqui por entre essa laçadinha do ponto, apenas aqui do lado avesso, e vou puxar aqui esse barbante, passando aqui por entre essa laçadinha. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Da mesma forma, eu faço com esse outro barbante aqui também, do início da peça. Então, aqui eu fiz o primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. O segundo nozinho e o terceiro, eu aperto bem. Então, agora, gente, eu vou cortar esse barbante. Pode passar aqui um pinguinho de cola-pano ou cola de silicone. Bom, gente, então agora eu vou trabalhar com o barbante cru. Aqui já está pronta a base do tapete. Ficou assim. Para iniciar a próxima volta, vocês podem iniciar tanto desse lado quanto desse lado aqui também. Então, aqui, vamos tirar como base esses 5 bloquinhos de 2 pontos altos que a gente fez. Então, eu vou iniciar trabalhando nesse intervalo de 2 correntinhas, rente com esse bloquinho de 2 pontos altos. Então, vamos tirar como base agora esses bloquinhos de 2 pontos altos para iniciar a volta de número 5. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho, rente com esse bloquinho de 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui. Então, aqui, eu vou fazer uma laçadinha.
Fiz aqui uma laçadinha. Agora, eu vou vir nesse espacinho aqui de 2 correntinhas rente com esse bloquinho de 2 pontos altos. E aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas. Esse fio aqui, eu vou trazer ele aqui para esse lado. Fiz as 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espaço. E aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos altos. Contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um bloquinho com 4 pontos altos agora. 2 correntinhas de separação. No próximo intervalo de 2 correntes, vou trabalhar um bloquinho com 4 pontos altos novamente. Duas correntes de separação. No próximo espacinho aqui, 4 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar bloquinhos agora com 4 pontos altos, até ter um total de 5 bloquinhos com 4 pontos altos, porque a gente tá trabalhando... Porque aqui, gente, agora, a gente vai trabalhar os bloquinhos de 4 pontos altos, né? Estamos trabalhando os bloquinhos de 4 pontos altos rente com esses bloquinhos de 2 pontos. Então, aqui tinha 5 bloquinhos de 2 pontos altos. A gente vai trabalhar os bloquinhos de 4 pontos altos agora, até chegar nesse espacinho aqui, rente com esses 2 pontos. Então, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 4 pontos altos, até ter um total de 5 bloquinhos. A gente precisa ter mais atenção aqui, porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errar as próximas voltas também. 2 correntes, chegando aqui nesse espacinho, 4 pontos altos novamente. Duas correntes. Então, agora, a peça está ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Rente com esses bloquinhos aqui. Chegando aqui na lateral da peça, agora a gente vai seguir trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos. Então, eu vou laçar o fio nesse espacinho aqui de 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos apenas. 2 correntes e vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Vai ficar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos com 3 pontos altos. A gente trabalha 3 pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui nesse espacinho, rente com o bloquinho de 2 pontos, a gente já começa a fazer os 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 3 pontos altos, os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui e volto para a gente dar sequência aqui ao tapete. Bom, gente, então agora ficou um total de 9 bloquinhos com 3 pontos altos. Vamos trabalhar aqui na curva da peça desse lado a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, fiz as 2 correntes, laço meu fio. Agora, estamos trabalhando nesse espacinho aqui, rente com o bloquinho de 2 pontos. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar 4 pontos altos. Fiz 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes. Vou trabalhar agora bloquinhos de 4 pontos altos, até chegar nesse espacinho aqui, rente com esse último bloquinho de 2 pontos altos. Então, desse lado, vai ficar um total de 5 bloquinhos de 4 pontos altos, exatamente igual a gente trabalhou desse lado aqui.
Quando chegar aqui na lateral da peça, a gente vai seguir trabalhando a partir desse espacinho aqui, a gente segue trabalhando os bloquinhos de 3 pontos. Então, vai ficar 9 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado, 5 bloquinhos de 4 pontos altos aqui na curva da peça, 9 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e aqui 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 5. Concluí aqui toda a volta de número 5. Então, a minha peça está ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu repeti desse lado. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui também. Então, agora, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui e conto um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no ponto seguinte e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio. Agora, nesse mesmo ponto de base aqui, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento. Na carreira anterior, tinha os bloquinhos de 4 pontos altos aqui na curva da peça. Agora, vai formar bloquinhos com 5 pontos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses bloquinhos de 4 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, no próximo bloquinho de pontos, um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando essa repetição aqui por toda a curva da peça. Até chegar aqui nesse último bloquinho de 4 pontos altos, eu vou trabalhar um aumento no último ponto. Vai ficar 5 bloquinhos com 5 pontos altos agora. Segui trabalhando aqui um aumento no último ponto de cada um desses bloquinhos aqui na curva da peça. Então, tá ficando assim. Se o seu ponto for muito apertado e a sua peça estiver ficando assim, totalmente emborcada, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Se estiver ficando embabadada a sua peça, pode utilizar a agulha 3 milímetros. Chegando aqui na lateral da peça, fiz 2 correntes, vou laçar o meu fio e no primeiro bloquinho aqui de 3 pontos altos da lateral da peça, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto dos 3 pontos. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes de separação, laço o meu fio. Agora, eu venho no espacinho de 2 correntes e aqui eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntes de separação, no próximo espacinho de 2 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntes de separação. E a peça vai ficando assim. Então, aqui ficou esse intervalinho de ponto tela. Vou trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes antes do último bloquinho de 3 pontos altos da lateral da peça. Então, aqui, gente, na lateral da peça ficou agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos agora. Fiz 2 correntes, vou laçar aqui o fio e nesse último bloquinho de 3 pontos altos da lateral,
Eu vou vir aqui nesse último ponto alto e trabalho um ponto alto apenas. Então, aqui ficou o intervalo de ponto tela da mesma forma que ficou aqui no início da lateral da peça. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Laço meu fio. Vou vir aqui no bloquinho de 4 pontos altos e aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto de base, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. E aqui eu vou seguir trabalhando a sequência de aumentos. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu vou repetir aqui desse lado. Vai ficar 5 bloquinhos de 5 pontos altos. Chegando aqui na lateral, a partir desse primeiro grupinho de 3 pontos altos, a gente trabalha aqui a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado. Um ponto alto aqui sobre esse ponto, 2 correntes e segue trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos. Tudo que a gente fez aqui nessa lateral, a gente repete nessa lateral também. Então, essa é a sequência da volta de número 6. Bom, gente, então ficou assim. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto aqui no último ponto desse bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 7, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou seguir trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Chegando aqui no último ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. Então, agora, eu vou seguir trabalhando a sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente trabalhou aumento na carreira anterior. Então, agora, vai ficar um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos. Trabalhei um aumento aqui no último ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, na carreira anterior, a gente trabalhou um ponto tela aqui no início. Então, agora, a gente vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui, sobre esse primeiro ponto de base da lateral aqui da peça, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço fio e agora, no intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Então, essa volta aqui vai ficar com 9 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na lateral da peça, porque vai intercalando agora. Essa primeira volta com o barbante cru ficou 9 bloquinhos de 3 pontos. Essa segunda volta com o barbante cru ficou com 8 bloquinhos de 3 pontos. Por quê? Tinha ponto tela aqui no início e ponto tela aqui no final da lateral da peça. Essa volta aqui vai ficar com bloquinho de 3 pontos altos no início, bloquinho de 3 pontos altos no final. Então, vai ficar com 9 e assim vai intercalando aqui a lateral da peça. Fiz aqui os 3 pontos, 2 correntes de separação, e agora eu sigo trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas até chegar ali no final. 2 correntes. E vou seguir trabalhando agora, para cada intervalo desse de 2 correntes, bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência. Chegando aqui no intervalo de ponto tela, trabalho 2 pontos altos
para esse intervalo de 2 correntinhas. E aqui, sobre esse ponto alto, um ponto alto. Então, aqui na lateral da peça, ficou bloquinho de 3 pontos altos aqui no final, bloquinho de 3 pontos altos aqui no início. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Então, eu trabalho 2 correntes e vou trabalhar a sequência aqui de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Quando chegar nessa lateral, a gente trabalha a mesma repetição que a gente trabalhou aqui nessa lateral. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 7, contando aqui a partir da primeira volta que a gente fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando apenas as voltas que a gente fez com o barbante cru, acho que eu vou contar assim, apenas as voltas com o barbante cru, que vai ficar mais fácil. Então, aqui é a terceira volta com o barbante cru. Vou concluir aqui toda essa volta e volto para a gente dar sequência aqui ao tapete. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha peça tá ficando assim. Tudo que eu fiz numa lateral, eu repeti aqui na outra lateral também. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntes. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, novamente, trabalhei um aumento. 2 correntes. Então, gente, agora eu vou seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar 5 grupinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos agora. Então, gente, a peça tá ficando assim. Segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral, fiz as 2 correntes, laço meu fio. Aqui, na carreira anterior, iniciou com um bloquinho de 3 pontos. Então, agora, vai iniciar com ponto tela, igual iniciou aqui nessa volta. Porque aqui a gente vai intercalando. Uma volta inicia assim com ponto tela, a próxima com 3 pontos, a próxima ponto tela, a próxima com 3 pontos e assim por diante. Então, aqui, eu vou vir no primeiro ponto alto desse bloquinho de 3 pontos. E aqui eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Duas correntinhas, laço, fio, e agora para cada intervalo desse, de 2 correntes, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, então, vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça, até chegar aqui nesse espacinho de 2 correntinhas. Então, aqui, a carreira que a gente inicia com ponto tela fica com 8 bloquinhos de 3 pontos. A carreira que a gente inicia com os 3 pontos altos fica com 9 bloquinhos de 3 pontos. Chegando aqui no final da lateral da peça, eu laço o fio e nesse último bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu venho aqui nesse último ponto e aqui eu trabalho um ponto alto. Então, aqui ficou o intervalo de ponto tela da mesma forma que ficou aqui. Faço 2 correntes novamente, fiz aqui as 2 correntes e agora eu vou seguir a sequência de um ponto alto para cada ponto de base e um aumento no último ponto. Então, ponto alto sobre ponto alto. E chegando no último ponto, a gente trabalha 2 pontos altos. Ó, cheguei aqui no último ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. Então, aqui,
Desse lado, eu vou trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Então, gente, essa volta aqui, contando apenas as voltas que a gente fez com o barbante cru, essa volta é a volta de número 4. 1, 2, 3 é a volta de número 4. Então, agora, eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 8 voltas com o barbante cru. Então, aqui eu já estou trabalhando essa volta. Essa volta é a volta de número 4. Quando finalizar essa volta, eu vou trabalhar mais 4 voltas para ter um total de 8 voltas com essa sequência. Quando chegar na curva da peça, a gente segue trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E aqui na lateral vai ser dessa forma. Tudo que a gente faz desse lado, a gente repete desse lado. Uma volta. Essa volta aqui tá com ponto tela. A próxima vai ser igual a essa aqui, ó, com o bloquinho de 3 pontos altos. A próxima ponto tela, a próxima 3 pontos altos. Do jeito que inicia aqui a lateral da peça, finaliza também a lateral da peça. Então, essa será a sequência. Vou trabalhar assim até ter um total de 8 voltas com o barbante cru e volto para a gente dar continuidade ao tapete. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de aumentos aqui na curva da peça. Então, agora ficou um total de 5 grupinhos com 11 pontos altos em cada um desses grupinhos, porque a gente segue trabalhando, né? Seguiu trabalhando aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Aqui na lateral, essa volta aqui, gente, ficou o intervalo de ponto tela aqui no início e o intervalo de ponto tela no final, porque aqui foi intercalando as voltas, igual passei para vocês. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Então, aqui tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas com o barbante cru. Contando com essas voltas que a gente fez aqui com o barbante na cor melancia, tem um total de 12 voltas, contando a partir dessa primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, chegando aqui no final, eu cortei o barbante, porque eu vou trabalhar agora com a mesma cor que eu fiz aqui o início do tapete. Então, agora, gente, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para esse ponto aqui ao lado, puxando o fio aqui para o lado certo da peça. Agora, eu passo aqui a agulha por entre essas duas laçadinhas e trago o fio para o lado avesso da peça. Depois, eu faço o arremate da mesma forma que eu ensinei para vocês fazer o arremate aqui nessa parte que a gente trabalhou com o barbante na cor melancia. Então, aqui pode iniciar em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar aqui onde eu cortei o fio, porque já facilita a hora do arremate. Então, agora, eu peguei o barbante na cor melancia. Aqui eu vou trabalhar uma laçadinha. Fiz aqui a laçadinha. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto. Aqui são as 3 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Não trabalho aqui sobre essas correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte. E aqui, eu vou passar a agulha por entre essas duas laçadinhas do ponto. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou fazer mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Esse fio, eu já trago esse fio aqui para esse lado. Então, esses 2 fios, eles estão aqui, já facilita a hora do arremate. Laço meu fio e aqui no próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, nesse mesmo ponto, trabalho mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Aqui formou um bloquinho de 3 pontos altos agora. Bom, gente, então fiz aqui o grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, formou mais um bloquinho de 3 pontos altos. A diferença é que agora a gente trabalhou ponto alto para cada ponto de base.
Duas correntes de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Duas correntes de separação. Então, agora, no intervalo de duas correntes, eu laço o fio e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos para esse intervalo de duas correntinhas. Trabalhei 3 pontos altos, duas correntes. Agora, vamos trabalhar aqui, nesse desenho, a mesma repetição que a gente trabalhou aqui. Vai ficar 3 bloquinhos de 3 pontos altos para cada desenho desse aqui, que a gente trabalhou 11 pontos altos. Então, aqui, eu vou laçar o fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto de base, um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto de base, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Duas correntes de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, mais um ponto alto. Então, aqui vai formar mais um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes de separação, pulo sempre aqui, ó, um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Duas correntes e vou seguir trabalhando agora essa repetição. Então, não trabalho aqui sobre o primeiro ponto de base desse desenho, entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro, pulo um ponto de base e não trabalho aqui sobre esse último ponto. Vem direto no espaço de duas correntes e trabalho o bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta. Tudo que eu trabalhar na curva da peça desse lado, eu vou trabalhar do outro lado também. Quando chegar aqui na lateral da peça, para cada intervalo desse de duas correntinhas, vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim. Essa volta aqui é a volta de número 13, contando a partir da primeira volta que a gente fez. Essa volta é a volta de número 13. Então, vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz duas correntinhas, vou vir aqui, conto um ponto baixo, uma, e aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Esse barbante aqui, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, trago o barbante para o lado certo, no próximo ponto de base, eu trago esse barbante agora para o lado avesso da peça. E ficou assim. Então, eu segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em todo o tapete. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse outro lado aqui também. Então, gente, quando a gente finaliza essa volta, fica assim o tapete. Aqui fica assim, mas quando a gente fizer as próximas voltas com os bloquinhos de 3 pontos altos, vai ficar ainda mais certinho. Se vocês acharem necessário, ao invés de trabalhar duas correntes de separação aqui na curva da peça, tanto desse lado quanto desse lado aqui, vocês podem trabalhar com uma correntinha de separação apenas, que vai dar certo também. Então, aqui ficou um total de 60 bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em todo o tapete. Bom, gente, agora para iniciar a próxima volta,
eu já fiz aqui uma laçadinha. Vou trabalhar agora com o barbante cru. Pode iniciar em qualquer um desses intervalos de 2 correntinhas. Eu vou iniciar aqui para facilitar a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo, agora eu vou subir 1, 2 correntinhas. Vou laçar o fio. Esse fio aqui eu já trago para esse lado, para facilitar o arremate. Aqui nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e trabalho mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa volta é a volta de número 14. A gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação, dando a volta em toda a peça. Então, para cada intervalo de 2 correntinhas, vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, essa será a sequência da volta de número 14. Quando eu concluir toda essa volta aqui de número 14 para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou cortar esse barbante e vou trabalhar mais uma volta com essa mesma sequência, que será a volta de número 15, mas trabalhando com o barbante na cor melancia, que é a mesma cor que eu trabalhei essa volta aqui. Então, vou concluir essa volta com o barbante cru. Quando concluir essa volta, vou cortar o barbante e trabalhar mais uma volta com essa sequência, com a cor melancia, e volto para a gente dar continuidade aqui à peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, fiz aquela volta com os bloquinhos de 3 pontos altos com o barbante na cor melancia. Fiz a volta com o barbante cru. Quando eu concluí essa volta com o barbante cru, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, eu fiz mais uma volta agora com o barbante na cor melancia. Então, eu segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, cortei o barbante, já trouxe o fio aqui para o avesso da peça, igual eu ensinei para vocês. Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru novamente. Então, peguei aqui o barbante, vou fazer uma laçadinha. Então, agora, a gente pode iniciar em qualquer um dos espacinhos de 2 correntinhas. Eu vou iniciar nesse espacinho aqui para facilitar o arremate. Então, aqui, eu prendo com um ponto baixo e faço 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço. E aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Formou um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para esse bico de acabamento dar certinho, precisa ter aqui uma quantidade dessa de bloquinhos de 3 pontos altos que seja par, para que dê certinho a peça. Então, fiz um leque. Agora, eu faço uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo espacinho aqui de 2 correntes e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, agora eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3
pontos altos aqui. Nesse mesmo espacinho. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, no próximo espacinho, trabalho um leque. Então, essa será a sequência. Por isso, gente, que precisa ter uma quantidade de bloquinhos dessa de 3 pontos altos que seja par. Precisa ter de 2 em 2 bloquinhos desse de 3 pontos altos, porque em um espacinho a gente trabalha um leque, no próximo um ponto alto apenas. No próximo um leque, no próximo um ponto alto apenas. E essa será a sequência. Eu vou trabalhar dessa forma, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência, um leque, um ponto alto no próximo espacinho, no próximo leque, no próximo ponto alto. Dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui e conto um ponto baixo, duas correntinhas. Nessa segunda correntinha aqui que eu fiz, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, concluí aqui toda a volta. Para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais uma correntinha, que será de separação. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base. E aqui nesse próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação. No intervalo de 2 correntinhas do leque, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, repito, um ponto alto. Então, agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Não trabalho correntinha de separação agora. Venho direto aqui, nesse ponto alto, e aqui sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Laço meu fio, venho direto aqui, nesse ponto alto, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente. No intervalo de 2 correntes, um ponto alto. E sigo trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a peça. Então, vai formando agora grupinhos com 7 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. No próximo ponto, um ponto alto. Não trabalho correntinha de separação agora. Venho direto aqui nesse ponto alto e aqui eu trabalho um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, então, a peça está ficando assim. Finalizei toda essa volta, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação e no intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Formou aqui os grupinhos de 7 pontos altos, prendi com um ponto baixo aqui sobre esse ponto alto e a peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, fiz um ponto baixo sobre esse ponto alto. Vou contar aqui 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Agora, eu vou pegar esse barbante e vou trazer ele para esse intervalo aqui de uma correntinha para facilitar a hora do arremate. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor melancia novamente.
Então, aqui, fiz uma laçadinha. Vou vir aqui bem nesse espaço de uma correntinha, onde eu trouxe esse barbante para facilitar a hora do arremate. Então, aqui nesse intervalo de uma correntinha, entre um ponto alto e outro, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Esse fio aqui, eu já trago esse fio para esse lado, para facilitar o arremate. Subi 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas desse ponto baixo, dessa forma, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Formou aqui um ponto picô. Vou vir no próximo espacinho aqui de uma correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto baixo, e aqui eu trabalho mais um ponto baixo. Já vou passando esse fio aqui por entre os pontos para fazer o arremate. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto picô com 5 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto, e aqui eu trabalho um ponto baixo. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo novamente. Então, aqui, trabalhei um ponto picô com 5 correntinhas. Vou trabalhar mais 2 pontos picô com 3 correntinhas agora. Então, esses 2 fios, eu já vou deixar ele aqui, ó, já passei por alguns pontos, depois eu faço 3 nozinhos para fazer o arremate. Uma, duas, 3 correntinhas, vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, e aqui eu trabalho um ponto baixo. Venho no próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Formou aqui mais um ponto picô, agora com 3 correntinhas. Agora, eu subo uma, duas, 3 correntinhas novamente. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto, trabalho um ponto baixo, formou mais um ponto picô. Vou vir aqui no último intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ficou dessa forma. 2 pontos picô com 3 correntes, um ponto picô com 5 correntinhas e 2 pontos picô com 3 correntes. Se você não quiser trabalhar esse ponto picô aqui com 5 correntes, pode trabalhar todos os pontos picô com 3 correntinhas apenas, que vai ficar lindo também o bico de acabamento aí da sua peça. Então, agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, eu faço uma, 2 laçadinhas na agulha. Vou trabalhar um ponto alto duplo, pegando esse ponto alto aqui. Eu vou tirar como base, aqui tá o leque. Então, eu vou trabalhar os pontos altos duplos sempre nesses bloquinhos aqui de 3 pontos altos que tá rente com o leque. O ponto alto duplo daqui a gente vai trabalhar quando finalizar toda essa volta. Então, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo aqui nesse ponto alto agora. Então, gente, vou trabalhar um ponto alto duplo. Fiz aqui 2 laçadinhas na agulha, vou pegar esse ponto aqui, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto duplo pegando esse ponto alto aqui. Então, eu passo a agulha aqui para o lado avesso, trazendo para o lado certo, passando aqui por entre esse ponto. Agora, lacei o fio, ficou 4 laçadinhas na agulha. Solto 2 laçadinhas, novamente. 2 laçadinhas, ficou 2 laçadinhas na agulha. Fecho essas 2 laçadinhas. Então, trabalhei aqui um ponto alto duplo em relevo. 2 laçadinhas na agulha novamente. Aqui está o leque. Eu vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, passando aqui a agulha para o lado avesso, trazendo para o lado certo.
E aqui eu faço um ponto alto duplo. Tem 4 laçadinhas na agulha. Vou laçar o fio, vou puxar, soltando 2 laçadinhas. Puxo o fio, passo por entre mais 2 laçadinhas. E agora, eu fecho essas últimas 2 laçadinhas. Formou mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou vir no primeiro espacinho de uma correntinha aqui desses pontos. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Se você achar necessário, pode trabalhar um ponto alto triplo, que vai dar certo também. Vai depender aí de acordo com a sua tensão de pontos. Então, subo 3 correntinhas agora. Passo a agulha aqui por entre essas 2 laçadinhas. Um ponto baixo. Formou o primeiro ponto picô. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Passo aqui a agulha por entre essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer o ponto picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 pontos picô com 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 laçadinhas do ponto, um ponto picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas do ponto, um ponto picô. No próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Então, agora, vamos trabalhar mais um ponto alto duplo. Então, eu faço 2 laçadinhas na agulha. Vou vir aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos que a gente trabalhou com o barbante na cor melancia. Passo a agulha aqui por entre esse ponto. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tem 4 laçadinhas aqui na agulha. Laço o fio. Puxo, ó, passo por entre 2 laçadinhas. Pode puxar aqui o fio, ó, para alongar um pouquinho, se vocês acharem necessário. Laço o fio, passo por entre 2 laçadinhas novamente. Ficou 2 laçadinhas na agulha. Fecho essas 2 laçadinhas. Formou aqui mais um ponto alto duplo em relevo. 2 laçadinhas na agulha. Venho aqui nesse próximo ponto alto do bloquinho de 3 pontos. E aqui eu trabalho um ponto alto duplo. 4 laçadinhas na agulha. Laço, passo por entre 2 laçadinhas, laço o fio, 2 laçadinhas. E agora, fecho essas 2 laçadinhas. Venho direto aqui no espacinho de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, agora eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda a peça. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer um ponto alto duplo, pegando nesse ponto alto aqui, para ir formando aqui esses desenhos. Então, essa será a sequência, vou trabalhar assim por toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, a minha peça está ficando assim. Esse bico de acabamento fica assim, fica super lindo. E é bem fácil de fazer também. Aqui, gente, chegando aqui no final, fiz um ponto alto duplo, aqui nesse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei com um ponto baixo. Aqui eu vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Esses 2 fios, a gente foi passando eles aqui por entre os pontos. Agora, eu pego
um desses fios, passo aqui, ó, a agulha por entre uma laçadinha do ponto, apenas do lado avesso. Vou passar esse fio aqui. E aqui eu faço 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. Vou fazer mais um nozinho apenas. E agora, eu corto esse barbante e passo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Esse barbante aqui, a gente pode utilizar a agulha de tapeçaria para facilitar a hora do arremate. Peguei aqui a agulha de tapeçaria, já passei aqui o barbante. E para fazer o arremate desse barbante, eu passo o barbante aqui por entre o ponto. Dessa forma, pode ir passando o barbante aqui por entre alguns pontos. Vou passar aqui por entre mais um ponto. E agora, eu vou pegar esse barbante e vou dividir esse barbante aqui ao meio. Dessa forma, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Dividi o barbante ao meio, agora eu vou passar esse fio aqui por entre uma laçadinha do ponto. E vou fazer aqui 2 ou 3 nozinhos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui eu faço o primeiro nozinho, não aperto tanto para não repuxar a peça. Vou fazer mais um. Aperto bem agora o nozinho e mais um nozinho. Agora, é só cortar aqui o barbante. Você pode passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Para fazer o arremate desses outros barbantes aqui, é da mesma forma. Quando tiver só um barbante, a gente divide no meio o barbante e faz os 3 nozinhos. Quando tá os 2 barbantes aqui, a gente pode fazer dessa forma aqui, fazer 2 ou 3 nozinhos, igual eu ensinei para vocês. Bom, gente, então esse aqui é o resultado do tapete. Quando a gente termina de fazer o tapete, vem aqui e arruma o bico de acabamento. Não é repuxando, gente, só arrumando aqui esses pontinhos picô. E o tapete fica bem certinho, não fica embabadado, não fica repuxado. Então, esse aqui é o resultado do tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.